é justamente o exemplo maior, refiro-me em dimensão e também em tecnologia, do que é um autómato musical. O autómato musical não é senão uma caixinha de música, como aquelas que conhecemos, que tocam diversas melodias e que é constituída por um cilindro, que também chamamos de cilindro fonotático, com umas pequenas cavilhas na superfície, e conforme o cilindro se move, estas cavilhas vão dando origem ao desencadear de movimentos que, neste caso, dos carrilhões, desencadeiam o martelo que toca. Quando lá embaixo a máquina, que é uma espécie de caixinha de música, mas gigante, faz disparar nós chamamos de papagaio, faz o martelo cair em cima do sino, aqui neste sino, não é? Como está a ver. Portanto, quando a máquina tem um pino, faz disparar o papagaio, ele faz este movimento. Quando ele desengata, o martelo cai por cima do sino, sempre com uma dinâmica muito forte. E a música automática torna-se muito importante porque representa, para quem a ouve, a capacidade justamente de aplicar a tecnologia e este novo pensamento e torná-la disponível para todos. Isto era muito importante porque as pessoas do século XVIII não tinham um relógio de pulso como nós temos hoje em dia, um telemóvel, mas a vida delas também se organizava consoante um horário. Havia um horário para as luzes se apagarem por motivos de segurança, havia um horário para o comércio fechar e o comércio abrir e para a vida do dia-a-dia e produz o som. A intervenção nos sinos foi variável. Há sinos que estavam com fissuras, fraturas, havia sinos que tinham uma grande oxidação, que tinham depósitos superficiais de tintas, porque quando pintavam a estrutura de madeira dos carrilhões de suporte caíam pingos de tinta nos sinos, não é? Não havia o cuidado de protegê-los, não é? Havia também, digamos, da lixiviação das argamassas de cal e do calcário mesmo, caíam em cima dos sinos, então havia camadas de calcário em cima dos sinos, não é? Portanto, digamos, a nível superficial havia esses problemas. A nível estrutural, além das rachadelas, havia também as coroas que estavam partidas e havia intervenções, digamos, que tinham sido executadas numa altura em que era assim, intervenções nos sinos. Nós fizemos intervenção nos sinos todos, só que caso a caso. Por exemplo, na Torre Norte não era para pôr a tocar, de modo que os sinos, a preocupação foi fazer-lhes a limpeza química, a limpeza com bisturi, ao nível da construção e restauro, estabilizá-los e deixá-los, inclusive, com as marcas de oxidação. Em termos de madeiras, houve também, não propriamente uma construção e restauro, mas houve uma reabilitação. Porquê? Porque as estruturas de madeira em grande parte, estavam com muitos danos. Talvez decorrentes fundamentalmente por uma intervenção anterior menos sucedida, em que foram substituídas peças de madeira por outros tipos de madeira, por resinosas, menos resistentes, e a peça de original, que era a sucupira e algum IP, tinha sido removido e substituído por outros. Ou foram fundidos 2 sinos, estava previsto, fundidos 2 sinos de raiz. Depois levou o sistema elétrico, porque para alimentar de energia elétrica os mecanismos tinham que se fazer a instalação. Houve um para-raios em cima dos cataventos e houve também, digamos, um anel lá em baixo de ligação à terra das cargas estáticas, não é? O estaleiro é das partes fundamentais de uma construção. A primeira dificuldade que sentimos quando cá chegámos foi como chegar aqui, porque os sinos estavam todos muito escurados, era tal o escuramento que tinham acumulado ao longo dos anos a reforçar o escuramento. Depois, a segunda grande dificuldade foi perceber como é que funcionava. Nós estávamos habituados a trabalhar e restaurar torres destas, a restaurar estruturas de madeira. Agora, não estávamos habituados a restaurar estruturas de madeira com o maior carrilhão do mundo lá dentro, ou os maiores, e com os maiores relógios do mundo no meio daquele sistema todo. E depois... Podem ser tocadas. Nomes como António Leal Moreira, Diogo da Conceição, Carlos Seixas, Louis Nicolas Clerrambault
Siegfried Kaiser, Marcos Portugal, Giuseppe Paganelli e João José Baldi. O conjunto cineiro que integra os dois maiores carrilhões produzidos na Europa no século XVIII. Carrilhões de Liege, órgãos flamengos, pintura francesa e italiana, escultura italiana. Os melhores materiais, da Bélgica à Irlanda, das madeiras brasileiras à escolha das pedras portuguesas. Uma biblioteca com o melhor da ciência e das artes do seu tempo. Propriedade da coroa, fonte de investigação científica. A sua botica, descrita como verdadeiro laboratório farmacêutico do século XVIII. A última enfermaria galénica que se mantém intacta na Europa. Espaço de formação de médicos e botânicos, como Brotero, ligado ao Jardin des Plantes, em Paris, e Ribeiro Sanches, médico da Imperatriz Catarina da Rússia. Mafra é um modelo. Uma escola de artes, ciências e cultura. Uma verdadeira universidade de conhecimento. Memória viva e exata do melhor de toda uma época, maior que a soma das suas partes. Mafra é um fragmento único da história portuguesa e mundial. Mafra é uma memória viva, um espaço de reconhecimento da comunidade e dos portugueses, num convite expresso ao conhecimento. O carrilhão é um fenómeno que faz parte da cidade, é um fenómeno urbano e musical, sobretudo dos Países Baixos. Ele existe também noutros países, mas é sobretudo a partir dos Países Baixos que nós conhecemos este modelo único de performação musical, que veio a ser também instalado fora dos Países Baixos, e Mafra é justamente um exemplo disso mesmo. O carrilhão da Torre Norte, embora esteja mudo, calado, não toque, é um carrilhão que queremos acreditar que é praticamente inalterado, portanto está assim desde cerca de 1730. O carrilhão da Torre Sul, que acabou de ser restaurado, que agora se reinaugura, é um carrilhão que, embora não corresponda à sua versão original, queremos que sofreu relativamente poucas alterações. Por exemplo, o restauro que agora se fez é um restauro em que justamente se procura manter as características originais do carrilhão, fazendo com que ele corresponda ao seu estado anterior, mas sabemos que esta preocupação não existiu sempre. Portanto, em que sejam respeitados, digamos, certas regras, certos critérios de intervenção em património, em que um deles, dos principais, digamos, a intervenção mínima, que é usada aqui em soluções de restauro. Portanto, no fundo, fazer o mínimo do trabalho possível, de modo a manter ao máximo o bem, os seus materiais, enfim, as suas máquinas. E ele fixou-se aqui com a família, inclusive criou as raízes, existem registros até mesmo da família aqui em Mafra, que dois ou cinco queria passar. Isso significamos que era absolutamente, quase absolutamente simétrico. E poderá ser essa a razão da instalação dos dois carros. A basílica, ao modelo romano, tem duas torres, o que difere dos países. É um badal que está por dentro do fino, quando eu toco aqui na tecla, o badal vai contra a boca do fino, não é? E produz o som. A inclinação dos finos foi variada. Há sinos que estavam com fissuras na altura, havia sinos que tinham uma grande oxidação, tinham depósitos superficiais de tinta. Quando colocavam a estrutura de madeira escarrilhante, se pode cair de finos e tinta não havia cuidado de protegê-los. Havia também, digamos, pela utilização das argamassa que estavam calcárias e caíam em cima dos finos, havia camadas de calcário em cima dos finos. Portanto, já vai haver essa situação desse problema. A nível cultural, além dessa situação, eu também estou pelo senhor é porque ela tem que ser satisfeita. Nós estamos habituados a trabalhar a restaurar estruturas de madeira. Agora, nós estamos habituados a restaurar estruturas de madeira que têm maior precisão do mundo lá dentro, maior do mundo, maior da consistência. E depois tentar saber. Não tem que estar a dizer isso. O mundo de Deus é criado para falar de
comprar a gente que é cercada pelos impressionantes 21 km. 6 horas, todos no mesmo Brasil. Que é que ordem de família, cultura brasileira e italiana, estrutura italiana, os melhores lugares, a bela família, das verdadeiras brasileiras, às coisas brasileiras. Isso não é um espaço fundamental do outro. Um espaço de instituição que está criado foi iniciar os filhos estavam todos muito claros. Falam que uma crescimento do aula de grandes e pais que o é próprio que está funcionando. Nós estamos habituados a trabalhar em espaços, a reparar estruturas de madeira. Agora, não estamos habituados a reparar estruturas de madeira com o maior corredor do mundo lá dentro, paióis e com o maior relógio do mundo, bem da sua pessoa. E depois tentar perceber como é que essa situação se entra. O Real Edifício de Mafra, uma verdadeira universidade de música. Memória viva e exata do melhor de toda uma época, maior que a soma das suas partes. Mafra é um fragmento único da história portuguesa e mundial. Mafra é uma memória viva, um espaço de reconhecimento da comunidade e dos portugueses, num convite expresso ao conhecimento. Mafra é um espaço de interação cultural viva. Até cá, não é? Olá, muito boa tarde. Desde já. Instrumental das duas torres sineiras deste monumento integra 3 grupos distintos de sinos. Os sinos de horas, que são os maiores do século XVIII. Os sinos de bamboar, utilizados no serviço litúrgico de fundição portuguesa e italiana. E 2 carrilhões das torres sul e norte, que são instrumentos musicais invulgares, porque juntos constituem os maiores carrilhões do século XVIII existentes
imagine-se, em todo o mundo. Com a assinatura de Willem Whitlock, fundador de Antuérpia, e de Nicolaus Levage, fundador de Liège. No total, contabilizando mais de 200 toneladas de bronze fundido. São 119 sinos. Uma salva de palmas. De outubro de 1730. O primeiro carrilhanista foi Grégoire Leroy, natural de Liège, a quem sucedeu o filho José Pedro Leroy, juntando-se depois Joaquim dos Santos Andrade. Após a implantação da República, destacaram-se também 2 talentosos carrilhanistas mafrenses e aqui prestamos a justa homenagem a Francisco Alves Gato e Francisco José Alves Gato. E é verdade, sabem vós melhor do que eu, que são aqui de Mafra, mas sabemos, na verdade, todos nós, que somos deste bonito país chamado Portugal, que se passaram 20 anos de silêncio. Ora, devolvidos 20 anos de silêncio, é devolvida à comunidade, finalmente, esta inconfundível sonoridade que é a singular expressão da música barroca portuguesa. Por isso, para vos dar as boas-vindas, o vosso aplauso agora vai para o diretor do Palácio Nacional de Mafra, o Dr. Mário Pereira. Muito gosto, Sr. Doutor. Proferirá essas boas-vindas e que vamos transmitir em direto. Diretor-Geral do Património Cultural, Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, senhores embaixadores e excelentíssimas entidades civis, militares e religiosas. Para nós é de bem-nascidos ser agradecidos e, felizmente, temos muito que agradecer e muitos a quem agradecer. Foram muitos os que contribuíram para que esta celebração hoje se realize. A todos o nosso reconhecimento. Hoje é com música que festejamos. Vamos, pois, dar lugar à música com uma saudação muito especial a todos os que quiseram estar e estão hoje aqui connosco em Mafra. Esta celebração, esta festa, esta música e a vossa presença fazem deste dia um dia prestigioso. Muito, muito obrigado e a todos um bom concerto. Obrigada a nós por esta mensagem de boas-vindas do Dr. Mário Pereira. Ora, a propósito do restauro dos carrilhões de Mafra, o presidente do Movimento de Salvaguarda do Património Europa Nostra, aqui estou eu outra vez, o maestro, nada mais nada menos do que o maestro Plácido Domingo, endereçou-nos uma mensagem. Esta mensagem vai ser lida pelo professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, em nome do Centro Nacional de Cultura, que é representante da Europa Nostra em Portugal. Tenha a bondade, Sr. Doutor. Com muito gosto, Sra. Ministra, Excelências, que leio a mensagem que nos foi enviada pelo maestro Plácido Domingo, presidente da Europa Nostra. Há 8 anos, quando realizámos o Congresso da Europa Nostra em Lisboa, tivemos a oportunidade única de apreciar o som magnífico criado pelos 6 órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. O concerto foi uma tempestade musical incomparável e a música majestosa fluiu sobre mim e os outros ouvintes como uma grande onda melódica. Em 2002, o restauro dos órgãos tinha acabado de receber o Prémio Europeu do Património, Prémio Europa Nostra, e fiquei muito emocionado por poder ouvir o resultado final. Foi um momento verdadeiramente mágico para mim e para todos os outros entusiastas da música e do património. Infelizmente,
naquele dia. Não tivemos o privilégio de poder ouvir os carrilhões mundialmente famosos das torres do Palácio. As frágeis condições desses carrilhões não permitiram. O maior conjunto de sinos do mundo estava tão próximo de ser terminado que em 2014 decidimos incluir os carrilhões na nossa lista dos 7 mais ameaçados da Europa após uma nomeação feita no Centro Nacional Cultural. O ano depois, a Europa Nostra e o nosso parceiro nesta iniciativa, o Instituto do Banco Europeu de Investimento, propuseram um plano de ação e agora, com a ajuda de tantos interessados, patrocinadores e voluntários, encontramos aqui, na celebração do restauro dos carrilhões. Que jornada incrível e que privilégio para os convidados de hoje poder ouvir, após 20 anos de silêncio, esta magia. Muito gostaria de poder estar aí convosco. Qualquer instrumento musical, mesmo uma voz, precisa de cuidados e de atenção, de manutenção e de habilidade, e as pessoas que tocam os carrilhões nesta série única de concertos são, de facto, as melhores do mundo. Um dos músicos, Francisco Gatto, pode mesmo ir até às origens desse seu talento. A família Gatto, nos séculos XVIII e XIX, que compôs e cuidou dos carrilhões do Palácio. Estou tão feliz que estes magníficos carrilhões agora se possam juntar aos 6 órgãos de tubos para fazer de Mafra uma meca dos amantes do ano, permitindo assim que o maior número possível de pessoas desfrute desta experiência musical única. Como Presidente da Europa Nostra, aplaudo o trabalho que foi feito para restaurar os carrilhões e salvar este património mundial declarado pela Unesco para as gerações futuras. Como músico, sinto que somos verdadeiramente abençoados por podermos, uma vez mais, desfrutar da grande herança musical da Europa através dos sons líquidos, claros, suaves destes sinos de bronze. Estou ansioso por voltar a Mafra para comemorar convosco, pessoalmente, estes acontecimentos. Muitos parabéns por esta grande conquista. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor Guilherme Oliveira Martins, ao Centro Nacional de Cultura, pelo reconhecimento e empenho na divulgação do valor inestimável deste conjunto instrumental. É claro também um convite feito para que possam então ficar a par das novidades dos concertos que se seguirão a este momento inaugural e desfrutar da música em Mafra. Finalizada esta introdução, a cerimónia inicia-se com a bênção dos novos sinos por Sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Cristal, de rocha e prata dourada. A cruz foi classificada como Tesouro Nacional, está datada da primeira metade do século XIV e foi utilizada na cerimónia de lançamento da primeira pedra do Real Edifício de Mafra, assim como na sagração, e é apresentada aos fiéis somente em ocasiões solenes como esta.
Cantai-nos a Deus, cantai. Cantai-nos ao nosso Rei, cantai. Mas, irmãos, hoje é para todos nós uma festa. Depois de tantos anos, reunimos para escutar novamente os servidores do diálogo oficial. Serviço Apostólico que está presente no Nacional. Esta ocasião oferece-nos a oportunidade para agradecer a Deus. De facto, os sinos são intimamente relacionados com a vida do povo de Deus. O toque dos sinos assinala os tempos de oração. Reúne o povo para as celebrações litúrgicas, adverte os fiéis quando se dá um acontecimento importante, tendo que viver ou tristeza. Participemos, pois, com sincera devoção neste rito sagrado, para que durante toda a nossa vida,